Essa aula foi extraída do nosso curso GPT Expert, que vai ser lançado agora no final de março, onde você vai aprender engenharia de prompt desde o zero até um nível avançado, vai aprender também a criar e configurar os seus GPTs e fazer o ajuste fino neles. Por exemplo, você vai aprender a integrar a base de conhecimento dos GPTs a um banco de dados seu ou do seu cliente, além de aprender a construir seus próprios agentes de IA, fazendo integração com a API da OpenAI. Se você quiser saber mais sobre o curso e ganhar um super desconto no dia do lançamento, entra no nosso grupo do WhatsApp através do link que está na descrição desse vídeo, que no fim do mês a gente vai lançar o curso e só quem tiver no grupo do WhatsApp vai receber o cupom de desconto de lançamento. Bem-vindo à nossa aula intermediária sobre engenharia de prompt. Nessa aula você vai aprender técnicas comumente usadas e técnicas inovadoras dessa engenharia. A gente também vai ver técnicas que refinam continuamente a interação para alcançarmos os resultados mais precisos. Ao dominar essas técnicas, você vai estar preparado para encarar a engenharia de prompt. Desde formular prompts claros e inequívocos, até equilibrar a complexidade e a simplicidade para evitar respostas inesperadas ou irrelevantes. Com prática e experimentação, você vai aprender a extrair o máximo dos modelos de IA, te levando a descobertas e soluções inovadoras em diversos campos. Então, para a gente começar, o que são técnicas de engenharia de prompt? Essas técnicas nada mais são do que habilidades linguísticas e expressões criativas para ajustar os seus prompts e obter a resposta que você deseja. Então, a seguir, a gente vai ver algumas dessas técnicas que a gente usa para melhorar o processamento da linguagem natural. A primeira técnica que a gente vai abordar é o prompting com cadeia de pensamento. Então, é uma técnica que separa uma questão complexa em partes menores e lógicas que imitam uma linha de pensamento. Isso ajuda o modelo a resolver os problemas em uma série de etapas intermediárias, em vez de responder diretamente a pergunta. Isso aumenta a capacidade de raciocínio do modelo. Você pode receber vários resultados em cadeia para tarefas complexas e pode optar pela opção mais comum. Se todos os resultados discordarem significativamente, então uma pessoa ou um engenheiro de prompt pode ser chamado para corrigir essa cadeia de pensamento. Um exemplo dessa técnica: se eu fizer a pergunta, qual é a capital da França? O modelo pode retornar vários resultados, levando a respostas como Paris, ou a capital da França é Paris, ou Paris é a capital da França. Como todos os resultados levam à mesma conclusão, então Paris vai ser selecionado como a resposta final. Já a nossa segunda técnica, prompting da árvore de pensamento, ela generaliza o prompting da cadeia de pensamento. Ela solicita que o modelo gere as próximas respostas possíveis. Depois, ela executa o modelo em cada resposta possível, usando um método de busca em árvore. Por exemplo, se a pergunta for: quais são os efeitos das mudanças climáticas? O modelo pode primeiro gerar as próximas etapas possíveis, como listar os efeitos ambientais e listar os efeitos sociais, e em seguida ele pode elaborar cada uma delas nas etapas seguintes. Na descrição dessa aula você consegue fazer o download do nosso documento, com todos os exemplos e técnicas que a gente vai ver nessa aula. Então fica tranquilo, caso você não entenda alguma coisa de primeira aqui, você pode consultar o documento. Caso você ainda assim não entenda algum exemplo ou qualquer coisa específico, você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente tira todas as suas dúvidas. A nossa terceira técnica é o prompting maiêutico. O nome é um pouco diferente mesmo, ele é parecido com o prompting da árvore de pensamento, que é solicitado que o modelo responda uma pergunta com explicação. Em seguida, o modelo é solicitado a explicar partes dessa explicação. As explicações inconsistentes ou irreais do modelo da árvore, então, são podadas, literalmente, e isso melhora o desempenho nos raciocínios mais complexos de senso comum. Por exemplo, se a pergunta for: por que o céu é azul? O modelo primeiro pode responder: porque a luz azul é mais dispersa do que as outras cores. Em seguida, ele pode expandir as partes dessa explicação. Por exemplo, o céu parece azul ao olho humano porque as ondas curtas de luz são espalhadas em todas as direções pelos gases e partículas na atmosfera da Terra. Ou seja, nesse caso ele estaria explicando a explicação que ele te deu. A nossa próxima técnica é o prompting baseado na complexidade. Essa técnica de engenharia rápida envolve o retorno de vários resultados da cadeia de pensamento. Ela escolhe o resultado das cadeias de pensamento mais longas e, em seguida, escolhe a conclusão mais comumente alcançada. Por exemplo, se a pergunta for um problema matemático complexo, o modelo pode produzir vários resultados, cada um envolvendo várias etapas de cálculos. Ele consideraria os resultados com a maior cadeia de pensamento, o que, nesse caso, seria o maior número de etapas de cálculos. Então, os resultados que chegam a uma resposta comum com os outros resultados
resultados são selecionados como resposta final. Outra técnica é o prompting de conhecimento gerado, que envolve solicitar ao modelo que primeiro ele gere os fatos relevantes necessários para concluir essa solicitação. Em seguida, ele prossegue com a conclusão do prompt. Isso geralmente resulta em maior qualidade dessa conclusão, porque o modelo está condicionado a fatos relevantes. Por exemplo, imagina que você peça para que ele escreva um ensaio sobre os efeitos do desmatamento. O modelo pode primeiro gerar fatos, como o desmatamento contribuiu para a mudança climática, ou então o desmatamento leva à perda da biodiversidade. E em seguida, ele vai poder elaborar os pontos do ensaio. Primeiro ele gera como se fosse alguns insights, para em seguida ele te entregar o prompt concluído. A próxima técnica é chamada de prompts do tipo menor para o maior. Nessa técnica, é necessário que primeiro o modelo liste os subproblemas de um problema e depois traga a solução. Essa abordagem garante que os subproblemas posteriores possam ser resolvidos com a ajuda de respostas dos subproblemas anteriores. Por exemplo, imagina que você pergunte para o modelo: quais são os problemas do desmatamento? O modelo pode primeiro listar os subproblemas que o desmatamento traz e, a partir dessa resposta, vai ajudar ele a trazer a conclusão final. Nossa técnica seguinte são os prompts de ajuste automático. Nessa técnica, o modelo é solicitado a resolver o problema e, em seguida, solucionar esse problema, considerando o problema, a solução e a crítica. O processo dessa resolução vai se repetindo até surgir um novo motivo pré-determinado para ele parar. Por exemplo, ele pode ficar sem tokens ou tempo, ou o modelo pode gerar um token de parada. Imagina que você escreve para o ChatGPT: escreva um pequeno ensaio sobre literatura. O modelo pode redigir esse ensaio, criticar esse ensaio por faltas de exemplos específicos e reescrever esse ensaio para poder incluir os exemplos específicos. Esse processo pode se repetir inúmeras vezes até que o ensaio se torne satisfatório ou até que algum critério para interrupção seja atendido. E por último das nossas técnicas aqui é a técnica de prompt de estímulo direcional. Essa técnica inclui uma dica ou sugestão, como as palavras-chave usadas, para orientar o modelo de linguagem a obter o resultado que a gente quer. Por exemplo, se a solicitação for escreva um poema sobre o amor, você pode incluir palavras como coração, paixão, eterno. Isso vai orientar o modelo a criar um poema com essas palavras-chave. Agora, quais são as práticas recomendadas na engenharia de prompt? Uma boa engenharia de prompt exige que você se comunique com contexto, escopo e uma resposta esperada. A seguir, nós vamos ver algumas das práticas recomendadas. Número 1. Prompts inequívocos. Defina claramente a resposta desejada no prompt para evitar interpretações errôneas pela IA. Se você estiver solicitando o resumo de um livro, você tem que falar claramente para ele que você quer um resumo e não uma análise detalhada, por exemplo. Isso vai ajudar a IA a se concentrar em fornecer somente uma solução e te dar uma resposta 100% alinhada com seu objetivo. Outra prática: contexto adequado no prompt. Forneça um contexto adequado no prompt e inclua os requisitos do resultado, limitando a um formato específico. Por exemplo, digamos que você quer uma lista dos filmes mais populares da década de 90. Para obter o resultado exato, você precisa falar para ele explicitamente quantos filmes você deseja que contenha nessa lista, ou se seriam filmes de algum estilo em específico. Ou seja, quanto mais contexto você fornecer nos seus prompts, melhor vai ser o resultado que você vai extrair. Próximo item: tenha equilíbrio entre as informações direcionadas e o resultado desejado. Equilibre simplicidade e complexidade nos seus textos para evitar respostas vagas, distorcidas ou inesperadas. Um prompt muito simples pode não fornecer contexto suficiente para a IA te gerar uma resposta de qualidade, enquanto um prompt muito complexo pode confundir a IA. Use uma linguagem simples e reduza o tamanho do prompt para tornar sua pergunta mais compreensível. Tenha sempre em mente que a IA busca imitar uma linguagem humana. Então, quanto mais contexto você fornecer para ela, da maneira mais simples possível, ela vai te trazer um melhor resultado. E sempre experimente e refine os seus prompts. A engenharia de prompt é um processo interativo. É essencial experimentar novas ideias e sempre testar os prompts a fim de extrair os melhores resultados. Você pode precisar de várias tentativas
para otimizar alguma precisão ou relevância de alguma resposta. Testes e interações contínuos reduzem o tamanho dos seus prompts e ajudam o modelo a gerar melhores resultados. Não há nenhuma regra fixa de como a IA gera os resultados. Portanto, flexibilidade e adaptação são essenciais. Os elementos fundamentais da engenharia de prompt incluem a clareza da solicitação, a inclusão de contexto relevante e a especificação do estilo ou formato da resposta. Então, basicamente, a estrutura padrão de um prompt deve conter esses 3 itens. Por exemplo, um prompt para uma tarefa de escrita criativa poderia ser: escreva um conto curto sobre o Conde Drácula de uma forma cômica. Com esse prompt, a gente foi claro na nossa solicitação, incluímos contexto relevante e especificamos o formato que a gente quer da resposta. Continuando com os elementos, é crucial considerar o nível de detalhe e a precisão dos termos usados. A engenharia de prompt é essencial porque determina a eficácia com que o modelo de IA atende às necessidades específicas do usuário, ou no caso a nossa. Por exemplo, um prompt para análise de dados pode exigir certo conhecimento técnico específico. Analise as tendências de venda do primeiro trimestre de 2022 usando regressão linear e identifique causas para quaisquer anomalias observadas. Então é o que eu sempre repito, você vai conseguir extrair o tipo de resposta que você quiser desses modelos, mas você tem que saber o que você está pedindo e a resposta que você quer. Se você não tiver um nível de conhecimento na área da qual você está pedindo esse prompt, você não vai conseguir extrair 100% do que a ferramenta pode oferecer. Então eu, particularmente, para criar qualquer prompt voltado para marketing digital, eu consigo fazer com excelência. Agora, para eu criar um prompt, para ele gerar códigos e scripts para mim, totalmente voltado para desenvolvimento web ou de aplicações, eu não consigo extrair nem metade do que o ChatGPT ou qualquer outro modelo de IA generativa pode me fornecer, porque eu não tenho conhecimento em programação, e isso serve para todos os segmentos. Alguns dos desafios que a gente enfrenta como engenheiro de prompt são os de formular prompts claros para o modelo, mas que também sejam suficientemente abertos para permitir respostas criativas e úteis. Um desafio comum é evitar ambiguidades que possam levar o modelo a múltiplas interpretações. Citando um exemplo recente aqui, com o lançamento da IA generativa de vídeo da OpenAI, a Sora, se você solicita ao ChatGPT que te dê mais informações sobre Sora, ele vai te dar informações sobre Sora, uma personagem de um jogo de videogame. Em seguida, você precisa ajustar o seu prompt, refazer a pergunta de uma outra forma, fornecendo um contexto para ele, aí sim ele vai te responder corretamente. Diferenças entre provável e possível, probabilidades e chances. É importante entender a diferença do que é provável, o que o modelo considera mais provável de ser verdadeiro ou correto, e o que é possível, o que pode ser verdadeiro dentro do conhecimento do modelo. Da mesma forma que diferenciar probabilidades, que é a chance matemática de um evento, e chances, que é a avaliação mais formal de uma probabilidade. Isso é crucial para você saber formular prompts eficazes. Então vamos lá. Provável e possível no contexto GPT. Provável é o que o modelo GPT considera mais provável de ser correto ou verdadeiro com base no seu treinamento. Por exemplo, se a gente perguntar para o GPT qual é a capital da França, a resposta Paris é considerada provável devido à sua frequência e relevância nos dados de treinamento. Nesse caso, provável está associado à confiança do modelo nessa resposta. Enquanto possível, por outro lado, abrange um aspecto mais amplo de respostas que podem ser verdadeiras ou plausíveis dentro do conhecimento do modelo. Usando o mesmo exemplo de pergunta sobre qual é a capital da França, enquanto Paris é a resposta provável, outras cidades, como Marsella ou Lyon, ainda são possíveis, embora menos prováveis. Isso não significa que o modelo considere essas cidades como capital da França, mas dentro de um universo de possibilidades, elas não são descartadas por completo. Agora, probabilidades e chances. Uma questão de precisão e contexto. A probabilidade é uma medida quantitativa que expressa a chance de um evento ocorrer, geralmente expressa em termos percentuais. Por exemplo, se um meteorologista diz que amanhã há 70% de chances de chover, ele está usando dados e modelos estatísticos para fazer uma previsão precisa. No contexto do GPT, probabilidade pode se referir à confiança do modelo em uma determinada resposta ser a mais apropriada ou não. Então você pode ver nesse exemplo que quando a gente escreve ouça o seu
e pede para o ChatGPT completar, existem algumas possíveis respostas, mas existe uma resposta mais provável, que no caso o modelo está usando a probabilidade para determinar qual dessas respostas é a mais provável ou correta. Por outro lado, chances são uma forma mais informal e qualitativa de avaliar as possibilidades de algo acontecer. Geralmente, é uma avaliação mais subjetiva, baseada em experiência ou intuição. Por exemplo, alguém pode dizer que há uma boa chance da seleção brasileira vencer o jogo de amanhã, baseando-se só em observações gerais ou na percepção do desempenho do time, sem o uso de cálculos estatísticos e precisos. Ao formular os prompts para o GPT, entender essa distinção é crucial para você conseguir extrair o melhor de cada conversa. Por exemplo, ao pedir para o GPT para ele prever o resultado de um evento, é importante você especificar se você está buscando uma resposta baseada em probabilidades, uma avaliação estatística, ou em chances, seria uma avaliação mais intuitiva e qualitativa. Exemplo de prompt baseado em probabilidades. Com base em dados históricos, qual é a probabilidade da seleção brasileira vencer o jogo de amanhã? Agora um prompt baseado em chances. Qual é a sua avaliação sobre a seleção brasileira vencer o jogo de amanhã, considerando o seu desempenho recente? Então você pode ver que tem uma diferença entre um e outro, e compreender essa diferença é fundamental para você criar prompts eficazes. Essa compreensão ajuda a moldar as perguntas de forma que o modelo possa fornecer as respostas mais úteis e apropriadas, dependendo de cada tipo de informação que você busca. As próximas são as diferenças entre aleatório e contingencial. Então a gente já sabe que ao interagir com o ChatGPT, a chave para obter as respostas que a gente quer é a formulação dos prompts específicos e claros. A especificidade do prompt determina o foco da resposta do GPT, guiando o modelo a fornecer informações relevantes e detalhadas. Por exemplo, ao invés de você perguntar como é a economia no Brasil, um prompt mais específico seria: qual é o impacto da indústria na economia do Brasil? Isso vai te trazer uma resposta mais específica. Eu dei um exemplo da indústria, mas você pode utilizar a especificidade de qualquer forma. Para respostas aleatórias. As respostas aleatórias são aquelas geradas sem uma ordem ou padrão específico, muitas vezes sem considerar o contexto completo e os nuances da pergunta. Por exemplo, se escrevermos para o GPT: diga-me algo interessante. Ele pode te responder com um fato aleatório sobre qualquer tópico, desde astronomia até zoologia ou literatura. Enquanto essas respostas podem ser informativas, elas podem não ser úteis caso você esteja buscando informações específicas. Agora, em contraste, respostas contingenciais dependem de condições ou contextos específicos apresentados no prompt. Elas são moldadas pelas informações fornecidas e são diretamente relevantes para a pergunta feita. Por exemplo, se perguntarmos como a mudança climática está afetando a agricultura no Brasil, esperamos uma resposta que considere os aspectos específicos da mudança climática e da agricultura no Brasil. Então, quando a intenção é explorar ou gerar ideias, um prompt que induza respostas aleatórias pode ser apropriado. Por exemplo, me dê uma ideia criativa de um novo produto tecnológico. Agora, em situações onde informações precisas e contextualizadas são necessárias, os prompts devem ser estruturados para gerar respostas contingenciais. Por exemplo, considerando a atual tendência do mercado, qual seria a melhor estratégia para lançar um novo produto tecnológico em 2024? Então, não tem um que é melhor que o outro. Dependendo da situação, você vai precisar usar um ou outro. Entender a diferença entre gerar as respostas aleatórias ou contingenciais é crucial em ambientes de pesquisa e análise. Ao buscar informações específicas ou resolver problemas complexos, é essencial que os prompts conduzam a respostas contingenciais, para garantir que a informação recebida seja aplicável e relevante ao contexto em questão. Então agora a gente vai ver o que move o GPT e os tipos de conhecimento. O GPT, que é a sigla para Transformer Generativo Pré-treinado, é impulsionado por algoritmos complexos de aprendizado de máquina, particularmente aqueles baseados na arquitetura Transformer. Esses algoritmos são projetados para maximizar a relevância e a coerência das respostas, utilizando grandes volumes de dados textuais para aprender padrões de linguagem. Por exemplo, ao analisar textos de literaturas, notícias e sites, o GPT aprende a imitar o estilo da escrita, a entender contextos e a responder as perguntas de maneira que se alinhe com as expectativas humanas de coerência. Agora eu vou te mostrar 3 tipos de conhecimento no contexto GPT, que são conhecimento explícito, implícito
e tático. O conhecimento explícito é o conhecimento que claramente é expresso e documentado. No contexto do GPT, isso se refere a informações que podem ser diretamente extraídas dos dados de treinamento. Por exemplo, fatos sobre história, ciência e geografia que são explícitos nos textos. Conhecimento implícito é um conhecimento mais sutil, muitas vezes subentendido, sem ter sido explicitamente declarado. Nos dados de treinamento do GPT, isso pode se manifestar como contexto de nuances cultural ou social, por exemplo. Também pode se manifestar como ironia. E o terceiro é o conhecimento tático. Esse é o conhecimento que não é formalizado, mas ele é subentendido como parte da experiência humana. Embora seja o mais desafiador deles para um modelo de IA capturar, o GPT pode se aproximar desse tipo de conhecimento através do processamento de vários conjuntos de dados, aprendendo padrões sutis e interferências que são comuns na linguagem e na comunicação humana. Ao criar os prompts para o GPT, é crucial você considerar esses diferentes tipos de conhecimento. Por exemplo, um prompt que solicita uma explicação sobre um conceito científico. Explique a teoria da relatividade. Estaria buscando conhecimento explícito. Por outro lado, o prompt que pede para o GPT escrever uma história que estaria captando a essência de uma tradição cultural, por exemplo, já estaria tocando em conhecimentos implícitos e até táticos. Tanto é que tem muita gente que fala por aí, inclusive esse assunto é cada vez mais falado, que os modelos de linguagem de inteligência artificial possuem um viés. Então, baseado no seu pré-treinamento e no seu refinamento de acordo com os usos dele, ele automaticamente vai criando um viés pendendo para algum lado. Isso acontece e está acontecendo, inclusive com o ChatGPT. Isso é uma coisa que a OpenAI já vem tentando corrigir. Não é só a OpenAI que tem isso, são todos os modelos de linguagem. Alguns têm menos, outros têm mais. No caso do ChatGPT, se você jogar alguns prompts nele, você consegue extrair algumas respostas com viés, mas eu particularmente acho isso horrível. Então esses basicamente seriam os conhecimentos implícito, principalmente, e até tático. É mais ou menos aquele conhecimento que fica no ar. Entender como formular o prompt de acordo com o tipo de conhecimento necessário pode significativamente impactar na qualidade da resposta. Por exemplo, ao pedir para o GPT gerar ideias para uma campanha de marketing, a inclusão de nuances culturais implícitas pode ser crucial para a relevância e a eficácia da resposta. Enquanto, se você pedir para ele te fornecer algum fato histórico, você vai estar buscando um conhecimento explícito. Essa compreensão vai te ajudar a moldar as solicitações que você faz para o GPT, garantindo que as respostas sejam mais precisas e úteis. Agora, a seguir, a gente vai ver o que é epistemologia, base da linguagem e diferenças entre prescrição e descrição. A epistemologia, ou teoria do conhecimento, ajuda a gente a entender como o GPT gera e processa as informações. A base da linguagem refere-se ao conjunto de informações e dados pelo qual o modelo foi treinado. E distinguir entre prescrição, que é como as coisas deveriam ser, e descrição, que é como as coisas realmente são, é vital para você formular prompts eficazes. Definição e aplicação. A epistemologia, ou estudo de como conhecemos o que sabemos, é crucial no entendimento de saber como o GPT gera e processa as informações. O GPT, ao ser treinado em vasto conjunto de dados textuais, aprende não apenas fatos, mas também como o conhecimento é estruturado e comunicado. Por exemplo, ao analisar artigos científicos, o GPT adquire não só uma compreensão do conteúdo científico, mas também de como os argumentos e evidências são apresentados no campo científico. Quando se cria um prompt para o GPT, é importante você ter em mente que o modelo reflete a estrutura de dados presente em seu treinamento. Se o seu prompt solicita uma análise crítica, por exemplo, analise as causas da Primeira Guerra Mundial. O GPT utiliza tanto os fatos históricos, que é o conhecimento explícito, quanto os modelos de análise crítica que ele aprendeu durante o treinamento, que é a estrutura epistemológica. Agora, sobre base da linguagem, que são os fundamentos do conhecimento do GPT. A base da linguagem do GPT é formada pelo conjunto de dados em qual ele foi treinado, que podem incluir infinitos textos, desde artigos, literaturas, histórias, conversas de mensagem. Esse enorme corpus oferece ao GPT uma base de conhecimento diversificada, permitindo que ele responda a uma enorme variedade de prompts com informação relevante. Mas a qualidade e a variedade dos dados de treinamento influenciam diretamente na eficácia das respostas do modelo. Por exemplo, se o GPT foi treinado com muitos textos sobre
tecnologia. Ele vai responder com uma maior competência a prompts sobre esse tema. Mas é importante você saber que o GPT pode ter limitações em áreas onde os dados de treinamento são escassos ou tendenciosos. Agora, a diferença de prescrição e descrição no contexto do GPT. Prescrição envolve instruções ou normas sobre como as coisas deveriam ser. Por exemplo, como deve ser estruturada uma dieta saudável, enquanto descrição trata de relatar ou explicar como as coisas são. Por exemplo, o que as pessoas geralmente comem no café da manhã? Essa distinção é fundamental na formulação dos seus prompts para que o GPT gere as respostas alinhadas com o que você está buscando. Outro prompt prescritivo poderia ser: crie um plano de estudos para aprender física quântica, focando em como o aprendizado deveria ser estruturado. Em contrapartida, um prompt descritivo poderia ser: descreva os conceitos básicos da física quântica, solicitando uma explicação factual do atual conhecimento. Agora, sobre noções básicas de prompt para o GPT. Elas são fundamentais para orientar o modelo de IA na produção de respostas úteis e relevantes. Então, número 1, a estrutura da pergunta. A forma como a pergunta é estruturada tem um impacto significativo na resposta que o GPT vai fornecer. Perguntas diretas e bem definidas tendem a produzir respostas mais precisas. Por exemplo, qual é o processo de fotossíntese nas plantas? É uma pergunta estruturada claramente que orienta o GPT a fornecer uma resposta específica e informativa. Número 2, o contexto fornecido. Incluir contexto adequado no prompt ajuda o GPT a entender melhor a pergunta e fornecer uma resposta mais relevante. Por exemplo, ao invés de enviar o prompt, fale sobre as causas do colapso econômico de 2008. Fornecer um contexto histórico ou especificar a região de interesse pode levar a uma análise mais profunda e precisa. Por exemplo, se a gente reformulasse esse prompt, ficaria mais ou menos assim: durante o colapso econômico de 2008, muitos bancos quebraram do dia para a noite, junto com uma crise enorme, trazendo muito desemprego para os Estados Unidos. Quero que detalhe a causa desse colapso e o porquê isso aconteceu. Então você pode ver aí claramente que você forneceu muito mais contexto para o GPT poder gerar a resposta que você quer exatamente. E número 3, clareza e objetivo. Definir claramente o que você está esperando alcançar com a resposta é crucial. Por exemplo, se o seu objetivo é obter uma lista, uma explicação detalhada, uma análise crítica, tudo isso deve ser especificado no prompt. Exemplo de prompt: quero que me forneça uma lista detalhada com o nome de todos os bancos que quebraram na crise dos Estados Unidos de 2008. Então, esses 3 itens, estrutura da pergunta, contexto fornecido e clareza do objetivo, compõem as noções básicas do prompt para o GPT. Agora a gente vai ver tipos de instruções de prompt. Diferentes tipos de instruções de prompt são adequados para diferentes tipos e objetivos de tarefas. E a gente vai examinar 5 exemplos aqui. Número 1, instruções diretas, usadas para solicitações claras e objetivas. Exemplo: liste os sintomas da gripe comum. 2, pedidos explicativos, quando você busca uma explicação detalhada ou um entendimento aprofundado. Por exemplo, explique como o sistema imunológico combate infecções. 3, prompts criativos, para tarefas que envolvem criatividade ou geração de ideias. Por exemplo, crie uma história curta e ambientada em um mundo em que a Terra tem o dobro de sua gravidade. 4, solicitações analíticas, utilizada para análises ou avaliações críticas. Por exemplo, analise o impacto das redes sociais na comunicação do século XXI. E por último, prompts abstratos, adequado para discussões filosóficas ou teóricas. Por exemplo, discuta as implicações éticas da inteligência artificial. Então, compreender as noções básicas de como formular um prompt e conhecer os diferentes tipos de instruções de prompt é essencial para você obter respostas mais relevantes. Essa compreensão te permite explorar o ChatGPT em uma variedade de aplicações, desde resolver problemas práticos até estimular a sua criatividade e o pensamento. E o último item para a gente ver nessa aula sobre técnicas de engenharia de prompt são as qualidades das respostas e métricas. A qualidade das respostas geradas pelo ChatGPT é um aspecto crucial em sua aplicação na prática. Para a gente conseguir avaliar as respostas do GPT, a gente usa uma combinação de métricas objetivas e subjetivas. Então, dentro de métricas objetivas, temos a precisão, que é a exatidão das informações geradas pelo GPT. Por exemplo, se o seu prompt solicita algum fato específico, a precisão pode ser verificada comparando a resposta do GPT
com fontes confiantes. Outra métrica objetiva é a relevância, que mede se a resposta gerada pelo GPT está alinhada com o tema ou contexto do seu prompt. Uma resposta pode ser considerada relevante se ela atende diretamente à pergunta que você fez ou o tópico que vocês estão discutindo. Agora, sobre métricas subjetivas. Primeiro, a gente tem a criatividade. A criatividade avalia a originalidade e a inovação das respostas do GPT, especialmente em tarefas que envolvam criação de conteúdo ou resolução de problemas. Por exemplo, na criação de um conto, a criatividade pode ser julgada pela singularidade dos personagens ou da trama em si. E a outra métrica subjetiva é o engajamento, que é a capacidade que a resposta que o GPT gerou tem de prender a atenção do leitor e de manter ele engajado nessa resposta. Em contextos como marketing ou entretenimento, uma resposta engajadora é aquela que provocaria emoções ou interesse. Ou no caso de gerar um artigo para um blog, uma resposta engajadora seria um artigo que mantém a atenção do leitor até o final da leitura. Então essas métricas não servem somente para avaliar as respostas do GPT, mas principalmente para você aprimorar a formulação dos seus prompts. Com base na análise das respostas do GPT, é possível você ajustar e refinar os seus prompts para tentar obter resultados que melhor atendam o que você está buscando. Se um prompt está gerando respostas muito precisas e pouco criativas, você pode reestruturar ele para incentivar abordagens mais inovadoras e abertas. Por exemplo, se o seu prompt original é descreva o processo da fotossíntese e você quer que o ChatGPT gere uma resposta um pouco mais criativa e não tão fechada, você pode reestruturar esse prompt para imagine um mundo onde as plantas usam algo além da fotossíntese para crescer. Como seria esse processo? Dessa forma você vai estar trabalhando a criatividade dele e o modelo vai te gerar respostas totalmente abertas. Ou você pode fazer ao contrário. Se o GPT estiver te gerando respostas muito abertas e genéricas, deixe o seu prompt mais direto e específico, utilizando métricas subjetivas. Algumas formas de explorar o ChatGPT. Estimule ele a considerar perspectivas e cenários não convencionais. Isso pode ser feito incluindo elementos de fantasia, hipóteses alternativas ou contextos imaginários. Exemplo prático. Transforme um prompt como explique a teoria da relatividade em como Albert Einstein explicaria a teoria da relatividade em pleno século XV. Outra dica, utilize elementos de storytelling. Adicione elementos narrativos ao seu prompt para encorajar o GPT a criar uma história ou cenário. Isso pode incluir personagens, conflitos e cenários. Por exemplo, ao invés de escrever, liste as consequências do aquecimento global. Escreva, conte uma história sobre um futuro em que o aquecimento global transformou as cidades costeiras. Lembrando que essas dicas exploram a criatividade do ChatGPT e se você quiser informações precisas e específicas, você deve trabalhar com métricas objetivas. Outra dica é introduzir elementos de questionamento ou reflexão ao GPT. Formule prompts que ensinam o modelo a refletir ou pensar, em vez de apenas relatar fatos. Por exemplo, altere o prompt. Quais são os benefícios da meditação? Para. Como a meditação poderia transformar a sociedade moderna? E para a gente finalizar, a nossa última dica, integrar interdisciplinaridade. Ou seja, combinar diferentes áreas de conhecimento ou disciplinas em um único prompt, para gerar respostas inovadoras e abrangentes. Por exemplo, ao invés de descreva o sistema solar, escreva como um artista representaria o sistema solar em uma obra de arte. Então, nesse caso, ele não só vai misturar o seu conhecimento sobre astronomia, mas também o seu conhecimento sobre artes. E você pode replicar esse exemplo para qualquer conhecimento, inclusive misturando 2, 3 ou até mais áreas de conhecimento em um único prompt. Reestruturar prompts para encorajar respostas mais abertas e criativas envolve ampliar o escopo da pergunta, introduzir perspectivas únicas, adicionar elementos de storytelling, estimular reflexão e integrar o conhecimento em diversas áreas. Ao aplicar essas técnicas, você pode transformar os seus prompts comuns em solicitações que desencadeiam respostas mais ricas e precisas do GPT. Então, para a gente concluir, a engenharia de prompt é uma habilidade crucial no uso eficiente dos modelos GPT. Compreender os aspectos envolvidos, desde a formulação da pergunta até a interpretação da resposta, é essencial para extrair o máximo da capacidade desse modelo. E agora, com essa base, você está pronto para seguir para a nossa próxima aula, que é a engenharia de prompt avançada.